E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na primeira lição desse trimestre e o título é Fracassos de Família, que vai falar um pouco sobre a graça e a misericórdia divina na família de Jacó, não é? Sobre o tempo difícil e as coisas que aconteceram na família de Jacó por causa dos seus pecados. E o texto-chave se encontra em Gênesis capítulo 35, verso 11 e 12, que diz assim: Deus também lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. E bom, antes da gente começar a falar sobre o assunto, vamos apresentar quem está aqui participando do podcast com a gente. Estamos aqui com Fernanda Massoud. Oi, pessoal. Renata Gundim. Ei, gente. Gabriel Fernandes. Oi, gente. Diego Reis. E aí, galera? Bebel. Oi, pessoal. Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E quem está falando aqui com vocês é o Lucas Adriano. Então, gente, a gente está na primeira lição do ano e o título geral dessa lição, que vai até o 13º sábado, é Drama no Deserto, né? E, como o Lucas falou, a gente vai falar um pouquinho da família de Jacó, né? Continuando a trajetória. E a família de Jacó diversas vezes causou sofrimento a ele. Primeiro, houve um escândalo envolvendo sua filha Diná, pois Siquém, seu filho de Amor, o Eveu, desonrou a moça, forçando a ter relações com ele. Depois disso, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, para se vingar, atacaram e massacraram todos os homens da cidade de Amor. Em seguida, outras coisas ruins aconteceram. Ao retornar a Betel, Débora, a ama da mãe de Jacó, morreu. Essa perda foi seguida da trágica morte de Raquel, que ocorreu ao dar à luz a Benjamim. Depois morreu Isaque, pai de Jacó. Para tornar as coisas ainda piores, durante esse período, o filho mais velho de Jacó, Rúben, deitou-se com Bila, né? A concubina do seu pai, e teve relação com ela. Embora Bila fosse a mãe dos dois meio-irmãos de Rubens, Dan e Naphtali. As desgraças da família de Jacó aumentaram ainda mais quando ele demonstrou favoritismo por seu filho José, provocando ciúme entre os irmãos. E quem lembra aí, né? O Jacó teve um sonho que era profético, sim, né? Ele falou que um dia os irmãos dele se inclinariam, né, em reverência a ele. E isso, pense aí, você tá lá com seus irmãos e fala assim, ó, um dia vocês tudo vão se ajoelhar diante de mim, fazer referência. E ele era o mais novo, né? Depois de Benjamim, né? Que foi depois disso daí. Então pense aí começou a rivalidade desses irmãos com José, né? E eles o traíram, venderam para mercadores que iam a caminho do Egito. Então, os filhos de Jacó enganaram o pai, trazendo o casaco de Jacó coberto de sangue, fazendo Jacó crer que José tinha sido morto. Há uma grande ironia nesse ato, pois dessa vez Jacó é que estava sendo enganado, assim como ele tinha feito com seu pai Isaque. Sem dúvida, há muita coisa na história dessa família que deixaria perplexo até mesmo os terapeutas profissionais. E a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui é por que vocês acham que a família de Jacó ficou assim, desestruturada? E onde é que começou esse erro? Tudo começou com o erro de Jacó, quando ele desonrou seu pai e roubou a identidade de seu irmão. Podemos ver na Bíblia que quem honra seus pais vive mais e vive bem. E quando Jacó fez isso, ele acabou não vivendo bem e assim prejudicando sua família. Além disso, ele era passivo demais em seu papel de pai e líder familiar. Eu acho que a família de Jacó, ela ficou desestruturada a partir do momento em que ele enganou o pai. Então, depois ele fugiu de casa, ele conheceu a Raquel, se apaixonou por ela, e aí ele trabalhou alguns anos para Labão para poder casar com Raquel. E ele foi enganado pelo sogro e teve que casar com Lia. E dali a vida dele começou a se embolar ainda mais e mais e mais, até os filhos dele, que fizeram muitas coisas erradas, mesmo tendo os ensinamentos do pai ali, os exemplos do pai.
Começou lá atrás, quando no tempo de Esaú, que Esaú era o primogênito, e Jacó tramou com a mãe dele para poder tornar os bens, né? Bom, e depois também Jacó teve que fugir, né? E ele foi enganado pelo tio dele. E sem contar também que depois agora, onde a gente está aqui, os filhos dele eles tomaram ações bem ruins, né? Tipo, o Rubens que tinha dormido com a meio que madrasta dele, com a concubina de Jacó. E os filhos dele que, por vingança, mataram uma aldeia. E a Bíblia tem lá em Efésios 6, de 1 a 3, fala assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Ouve seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, daí você explica essa desgraça toda que foi acontecendo uma atrás da outra na vida de Jacó, né? E se você olhar esse verso, ele inclui uma promessa de Deus. Tudo irá bem e você terá vida longa. A família de Jacó parece a família do Big Brother, né? Parece digno de um Big Brother ali, né? Tudo que aconteceu com ele. Eles viveram uma época em que a maioria dos casamentos era arranjada. Jacó viveu mais ou menos 4.000 anos atrás. Apesar da cultura e a sociedade ter mudado muito desde então, algumas das falhas morais e dos desafios de relacionamentos presentes na família de Jacó são comuns hoje, né? Então, mesmo sabendo que a sociedade está tão diferente, vários dentre os fatores que desestruturaram a família de Jacó continuam presentes no cotidiano de muitos de nós, em diferentes partes do mundo. E agora eu quero saber quais vocês acham que são esses fatores que desestruturam uma família hoje? Dinheiro, casamentos desfeitos, desonra e desrespeito pelos mais velhos são fatores que fazem com que a família possa ficar desestruturada. E o maior desses fatores é a família que não busca andar nos caminhos de Deus. Porque família perfeita não existe, mas existe família que tenta. E quando tentamos ficar nos caminhos de Deus, Ele nos ajuda nos momentos tristes e nos faz felizes em momentos de alegria. E quando Deus não está presente em nós, faz com que sejamos mais facilmente enganados pelo inimigo e ir ao caminho errado, ao caminho da morte. Fatores que desestruturam uma família hoje é enganação, brigas e várias outras coisas que acabam estruturando uma família, que foi justamente o que aconteceu com a família de Jacó, para ele ter tido a família que ele teve totalmente desestruturada. Não colocar Deus em primeiro lugar. É o primeiro de tudo isso aí. O que mais? A falta de confiança um no outro. Falta de confiança. Sinceridade. Tem mais coisas. Vocês falaram, acho que umas 3 lições quando a gente falou de família, inclusive. O que tem que ter na família para que tudo vá bem? Tem que ter a maturidade espiritual, né, de cada um. Foi o que Gabriel colocou, né? De colocar em primeiro lugar. Mas tem um negócio fundamental aí. Faltou o quê? Amor. Também. A confiança? Lucas falou. Respeito. Você tem que ter respeito, você tem que comunicar ali, porque você está vivendo numa família, um tem que falar a língua do outro, e quando tiver algum desentendimento, tem que ser resolvido. Imagine aí, se Jacó sentasse com o pai dele e falasse: pai, me explica esse negócio aí da primogenitura e me explica se eu vou ter minha parte, já seria meio caminho andado para resolver os conflitos ali, né? A outra coisa que a gente observa aí, Diná, vamos falar de Diná agora e a pressão de grupo. No estupro de Diná, Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, menciona um antigo costume que as moças de Siquém tinham de participar de festas sensuais. Diná, segundo estudiosos, devia ter, na época, 15 anos. Provavelmente ela tinha o hábito de andar com as mulheres de Siquém. Então, tudo que aquelas mulheres
né, faziam, ela queria fazer. E o comentário adventista fala assim, ó, Diná tinha curiosidade de conhecer os hábitos e costumes do povo circunvizinho. Isso a levou a uma intimidade imprudente com eles, que terminou em sua desgraça. Ela se colocou em perigo quando procurou se ver livre do controle e da supervisão do seu pai, menosprezando tudo que ele falava com ela, quanto a permanecer longe dos idólatras e de seus hábitos. Nos tempos antigos, assim como hoje, a pressão de grupo é uma importante questão, principalmente para vocês adolescentes. E a pergunta, baseada em Diná, o que ela poderia ter feito aí, que um fala aqui, se ela obedecesse o pai, se ela ficasse livre daquele povo que não era o dela. E só que ela caiu nesse negócio de pressão do grupo, né? Todo mundo tá fazendo, então eu quero fazer também, eu quero experimentar. Como vocês podem lidar com a pressão de grupo e não ser influenciados por uma hoje? Devemos sempre procurar fazer o que Deus quer que façamos, sempre fazendo a pergunta: será que Jesus faria isso? Mesmo sem entender direito, devemos preferir seguir o caminho do Pai, pois Ele sabe o que é melhor para nós. No mundo, há muitas armadilhas que o inimigo põe para que saiamos do caminho de Deus, resultando em nossa morte. Mas se seguirmos ao Senhor, independentemente de qualquer coisa ou pessoas, estaremos fazendo a sua vontade. Em João 8,12 diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Acho que uma das coisas que nos ajuda a nos manter longe da pressão de grupo é ler a Bíblia, porque ela fala exatamente o que nós devemos fazer e como nós devemos agir em relação a situações em que o pecado se mostra para nós, em situações de tentação. Primeiro é aquela pergunta, né? Fazer aquela pergunta. Se Jesus faria o seu grupo, o que o grupo está mandando? Ou se estaria lá naquele lugar. E para ser mais difícil de você ser influenciado, é você, botar. Poxa, eu não sei como é que explico. Seu grupo ser o maior, entendeu? Você Entendi. Você aplicar a sua pressão de grupo nos outros. Você está acompanhado de outras pessoas que vivam a mesma coisa que você e não se deixar influenciar por um grupo ali. E também tem o que eu acho que é o fator principal, né? Que é você já estar decidido com relação aos seus princípios. Maturidade Porque se espiritual. você já tem na mente que você não faz aquilo, você não vai fazer. Não vai fazer, né? Mas será que o grupo não... Mesmo você tendo maturidade espiritual, o grupo será que não consegue te influenciar? Se o seu princípio for mais forte, a sua vontade de obedecer os seus princípios e segui-los for mais forte que a pressão, sim. Depende, até porque tem gente que vai mesmo assim. Então é melhor você não andar com aquele grupo e andar com pessoas que você sabe que quer ir no mesmo caminho que você do que você andar com esse tipo de pessoa. E aí a gente fala uma coisa muito importante, assim, ó. Ninguém tá aqui falando para vocês vocês deixarem de falar com outras pessoas, não. A gente tá falando de convivência. Até porque, sem amigos do mundo, você não vai ter para quem pregar. Eu ouvi isso de um pastor. O que adianta você só ter amigos de dentro da igreja e não ter amigos de fora? Porque para quem você vai falar de Jesus? Só que isso aí cai no que Lucas falou, né? Para você ter esses amigos aí, você tem que ter muita maturidade espiritual e estar fortalecido ali. Você tem que saber o que você quer de verdade, se você está com o pé firmado ali em Jesus, porque senão qualquer um te arrasta para fora, né? Outra coisa, Jacó como pai. Vamos falar dele como pai agora. Há vários indícios no texto de que Jacó era passivo demais no seu papel de pai e líder espiritual da sua família. Por exemplo, quando ele ficou sabendo que Rubem tinha cometido incesto com Bila, que era mãe dos dois meios-irmãos de Rubem, Jacó não confrontou ele, né? E nem o pecado que ele cometeu cometido por ele pela esposa. Em Gênesis 35, 22 e 23, o escritor fala que esse caso amoroso ele foi
interrompeu repentinamente a história e continua com a lista dos nomes dos 12 filhos de Jacó. Um outro exemplo de passividade de Jacó está registrado em Gênesis 34, quando ele deixa de tomar uma atitude após o estupro da filha. Conhecendo esse defeito de caráter de Jacó, fica mais fácil explicar a farsa, a raiva e o ciúme descontrolado que envenenaram os filhos dele. Todos esses atributos foram moldados pelo pai. E agora, lendo isso aqui tudo, sabendo o que Jacó deixou de fazer, me fala aí o que faltou em Jacó para que os filhos deles não tivessem inveja, ciúme e não tramassem contra José. Jacó não soube corrigir seus filhos. Com isso, o pecado, em vez de diminuir, aumentava cada vez mais. Em Provérbios 3,12 nos diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Que talvez se ele fosse mais pulso firme com os filhos dele e que ele tentasse não mostrar que o preferido dele era José, que ele se controlasse, que ele buscasse mostrar que ele amava todos os filhos dele, não só a José. Não ter preferido ou não demonstrar que ele tinha um preferido. Exatamente, Gabriel. Foi no ponto certinho. Uma das coisas é que ele deixava claro que José era o queridinho dele. Para vocês terem ideia. Ele fez que nem o pai dele. Eu nem vou falar do casaco, porque a gente vai falar depois disso aqui. Mas o que mais? Também faltou atitude, não é, com os acontecimentos que ocorreram com os filhos deles, como o estupro e o incesto. No caso do estupro assim. aí, se vocês soubessem disso e, falou assim, seus 2 filhos foram lá e mataram todo mundo, o que vocês fariam? Rapaz, eu no mínimo ia entregar ele pra polícia, porque se ele matou um bocado de gente, eu não ia conseguir pegar ele. Se tivesse polícia na época, era bom, né? Mas não tinha polícia na época. O que você faria? Eu estaria repreender. Repreender. Porque assim, vocês concordam comigo que se Jacó chamasse os 2, falasse, olha, vocês vão ser castigados. Será que os outros não iam pensar antes de fazer alguma coisa, falar, rapaz, nosso pai vai, se a gente fizer isso, nosso pai vai castigar. Então é por isso que fala que ele foi muito passivo. Mas tem mais coisa aí. Vocês falaram, né? O preterimento de Jacó por José, né? A passividade dele, o que mais? O que mais que faltou aí em Jacó como pai? Para que os filhos não tivessem nem inveja, nem ciúme e não tramassem contra José. Bom, foi o que foi quem falou mesmo. Acho que foi Gabriel que falou pra ele não ter um filho preferido, né? Esse negócio do filho preferido, a gente já entra aqui sobre o casaco colorido de José. O estudioso do Antigo Testamento, Leopold, ressalta que o casaco colorido de José tinha mangas e ia até o tornozelo. Essa conclusão se baseia na palavra hebraica passim, usada para descrever esse casaco de José, que significa tornozelo ou punho. Não era um casaco comum, e até o tornozelo tinha manga longa, todo colorido. Aí daí a gente constata que se tratava de uma vestimenta de nobreza. Não era uma roupa usada por qualquer pessoa da classe trabalhadora, pois do contrário seria uma túnica curta e sem manga. Um traje que permitia ao trabalhador se movimentar livremente, né, com os braços e a perna. Ao vestir José com uma túnica ricamente ornamentada, Jacó estava dizendo, você pode usar essa linda vestimenta porque você não precisa trabalhar como seus irmãos. Conhecendo essa história, vocês acham que Jacó priorizava mais um filho do que os outros? E a pergunta principal, hoje a gente pode dizer que isso acontece e como isso prejudica a família? Sim, pois ele deu a José uma túnica que apenas a nobreza usava, fazendo com que os outros filhos ficassem tristes e se sentissem menos importantes, gerando sentimentos de ciúme e inveja, o que foi prejudicial e desestruturou a família de Jacó. Jacó, ele priorizava mais José do que os outros filhos, né? E ele deixava isso bem claro para eles. Ele não tentava, pelo menos, esconder e tratar os filhos da mesma forma que ele tratava José. Não, ele fazia questão de
acho que talvez por descuido dele, ele acabava demonstrando que ele gostava mais de José. Isso ainda acontece hoje em dia e isso prejudica a família de formas diversas, porque causa revolta e inveja dos outros filhos, querendo ou não. Quem aqui é o queridinho da mamãe? Eu. É sempre o mais novo, eu acho, né? Sim. Eu sou mais novo, mano. Pior que não tem como falar nada, não. Você não é o preferido de sua mãe? Não, Ou não tem preferido? Eu acho na minha, que acho que não tem acho que preferido. Não tem não, né? Você? Na minha, acho que não tem preferido. Só Fernanda. Eu acho que tem, porque lá em casa só quem mora com ela agora é eu. E ele sempre brigava comigo porque achava que eu era a que ganhava tudo, a que era mais mimadinha. Mas sua mãe deixava isso claro? Ou era presente para os dois? Era, só que eles achavam que era só comigo. Diego, Bom, eu sou preferido sendo da minha mãe e do meu pai sou preferido porque eu sou filho único. Mas da minha mãe eu sou caçula também. Aí ele já sabe. e sua mãe te priorizava sempre? Sempre. E qual é o problema disso? Como é que isso Ao prejudica invés- a família de vocês? O menino fica mimado, né? A criança fica mimada. Os irmãos ficam com inveja. Fica e isso aí brigando. causa E o, discórdia na família. e o mimado pode começar a se achar mais superior que os outros irmãos. Exatamente. É assim, Fernanda? Não. E aí a gente vê, né, que esse negócio de preferido aí, lá em casa era assim. Um era da mãe e outro era do pai. Até meus pais se separarem. E aí chegou Carol, que era a mais nova, e aí Carol ficou sendo a preferida dos dois. Só que a gente já estava grande, a gente não ligava muito. Mas se fosse Carol, fosse da mesma idade ali que a gente, ia dar briga. Porque minha mãe hoje, ela deixa muito claro, assim, a preferência por Carol, mas eu vejo já como uma coisa boa, porque Carol, ela foi adotada, então ela já veio rejeitada da família dela. Então todo mundo achava, dava mais amor, mais tudo para Carol, né? Então a gente vai chegar aqui nos nossos versos aí, né? E a pergunta é diferente. Qual das passagens você acha que faria diferente caso as famílias levassem a sério e aplicassem os conselhos? Vamos ler aí Colossenses 3, 18, 21. Esposas, sujeite-se a cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Romanos 15, de 5 a 7. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Tiago 3,14. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com Vanglórias. vanglórias e mentiras. E aí, qual desses versos aí você acha que se fosse aplicado na família, que se a família observasse o verso, não ia ter mais paz ali? O que vocês acham? Romanos 15, 5 ao 7 foi o que eu mais gostei, porque fala que devemos amar as pessoas, assim como o Senhor nos amou. Devemos amar especialmente os membros de nossas famílias, pois são um presente que o Senhor nos deu. Então devemos amar muito as nossas famílias, pois são as pessoas que mais se importam conosco. Devemos também, com a nossa família, glorificar o Senhor por ter nos dado esse presente. Colossenses 3, 18 a 21, ela com certeza se aplicaria bem melhor para a família de Jacó, porque ela fala exatamente como uma família deve se comportar. Gostei mais de Colossenses porque ele dá uma lição para toda a família, né? Então a família toda pode usar isso como uma lição. Eu gostei de Romanos 15, do 5 ao 7, né, que eu acho que é o verso que mais serviria para as famílias hoje se levassem a sério, porque, tipo assim, tá falando que com harmonia você vai conviver junto com os outros por causa da paz que Deus transmite.
E é uma frase que, tipo assim, você pode levar tanto com a família, quanto para amigos, desconhecidos ou cônjuge. Quem mais? Ah. Diego, Gabriel, Pode vá. falar ali, pode falar. Pode falar, qualquer um dos dois. Qual dos dois você acha que cabe mais aí? E cabe mais o que eu mais gostei. Que você mais gostou, que se cabe numa família toda, que você falaria para uma pessoa que tá em crise, por exemplo, na família. De Thiago mesmo. Que, tipo assim, tem muitas famílias até hoje mesmo que tem, tipo assim, irmão tem inveja do outro. E acontece muita coisa ruim, até mortes, até. Tipo assim, besteira até. Lembra aí de um caso que foi muito famoso na televisão, que a filha matou os pais. Lembra? Já ouviram falar? Suzane von Richthofen? Se eu não me engano, acho que foi essa daí que o pai dela era policial, né? Parece. Eu não lembro se ele era policial. Eu sei que ela tramou com o namorado e matou os dois. E ainda envolveu o irmão no meio assim, né? Porque ela fez o namorado sair com o irmão do namorado sair com o irmão dela e tal. E depois, quando acabou o crime ali, ela veio, falou: Nossa, nossos pais estão lá mortos e não sei o que. Como se fosse a coitadinha, né? Foi o namorado dela que matou, não foi? Ela junto com o namorado. E aí, o pior de tudo é que o menino, depois disso, aí você vê a desestrutura da família. Depois disso, o menino ficou louco. Ele é formado em química, né? Aí ele ficou louco, ele começou a usar droga, ele começou a pular nos quintais das pessoas desnorteado, né? Não estava no estado sã mentalmente. Tudo por causa disso, porque ele viu o que a irmã tramou contra os pais. Aí imagine aí a estrutura da família desse menino se um dia ele casar. Eu acho que nem não vai casar, né? Só se ele tiver um acompanhamento psicológico muito bom, que não aconteceu até hoje. E a menina está livre. Hoje ela está livre, ela estuda, ela faz faculdade, ela trabalha com a cidadão de bem aí, né? Que já pagou o seu crime e tal. Mas é um absurdo as coisas assim que as pessoas fazem por causa de quê? Por causa de dinheiro, por causa justamente de inveja dos pais que tinham muito dinheiro. Ela queria e ó, que os pais dela davam tudo para ela. Só que ela queria mais e mais. Ela queria ter Ela tava querendo adiantar a herança dela. Exatamente. Eu li o livro dela, né? Ela aproveitou uma viagem dos pais e ela fez festas na casa dos pais, andou para cima e para baixo com o namorado, gastou cartão da mãe e tal. Então ela vivia daquele luxo ali, né? E lembrando mais para trás aí, que a gente lembra de quem? Lúcifer, que teve inveja, se orgulhou, cresceu a inveja no coração e tramou aquele negócio, só que teve que sair do céu e vai morrer, né? Vai morrer para sempre quando Jesus voltar. Então não é um bom negócio aí. Então todos os 3 versos falam alguma coisa para as famílias. E a gente está terminando aqui. O que vocês gostaram nessa lição? O que vocês aprenderam? O que vocês tiram de conselhos para vocês, para as famílias e para outros adolescentes? Entendi exatamente como se comportar com a família. E acho que um conselho que eu daria para as famílias e para outros adolescentes, para os adolescentes seria para eles escutarem os pais, e para a família, para eles viverem em comunhão, em união e escutarem os filhos, porque isso ajuda muito mesmo. Gostei muito dos estudos dessa semana, porque nos mostrou várias lições. A primeira é: andar com mais companhias corrompe um bom caráter, então devemos sempre preferir seguir o caminho do Senhor. A segunda é: devemos honrar nossos pais, pois se não fizermos isso no futuro, podemos arcar com muitas consequências. A terceira é: quando os filhos são repreendidos é um sinal de amor, pois quem ama repreende. E a lição que eu mais gostei, que é a quarta, foi que a família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu, e por isso devemos cuidar dela e glorificar o Senhor por ter nos dado. Bom, eu acho que a lição dessa semana trata de um assunto muito importante, né? Afinal, é a família. E também, no caso de Jacó, que deu tudo errado,
A família, ela pode ser um instrumento muito poderoso na sua caminhada para Jesus. Ou afasta, ou te deixa mais perto, né? Sim. Bom, e o conselho que eu tenho é para os pais, que, tipo assim, para eles observarem mais os filhos deles, né? Caso os pais aí que estiverem assistindo tenham mais de um filho, observar o comportamento de ambos, né? Para ver se ele tá tratando um melhor que o outro, para ser cuidadoso com isso. Se você falar isso com algum pai, quantos de vocês acham que o pai vai falar, não, eu tenho um filho preferido? Nenhum, né? Eu já observei isso. Inclusive, eu já falei para um pai aqui, inclusive da igreja, eu falei, olha, cuidado, que você está dando atenção mais para um, eu sei que é pequeno, mas está dando mais atenção para um do que para outro. Não estou dando atenção não, todos os dois são iguais e tal. Então, nunca eu acho que um pai vai admitir que tem um filho melhor, que prefere mais um filho do que outro. Ele nunca vai admitir que tá errado em ensinar seu filho, né? Exatamente. E você, Biel, o que você gostou mais? O que você tira aí de conselho? Paz, tipo assim, eu já sabia. Na verdade, não sei se eu tinha estudado já. Foi os crimes que o filho de Jacó cometeu. Sim, A chacina lá na vila. sim. E o que eu tiro de lição pra isso é. Não tem inveja, velho. É isso, não tem inveja. Eu acho que o pecado ele deve ser confrontado na família e não ser ignorado igual ele fez, né? E ter paciência e tal, e ficar ignorando aquilo que está acontecendo na nossa família. E tanto é, né, que quando Jacó cometeu o pecado, uma das pessoas que falaram para ele assim, e sair dali foi quem? Foi a mãe. Porque sabia, eles dois tinham tramado, né? Então isso é muito difícil. Nossas escolhas vão determinar os caminhos que nós vamos seguir. O que a gente deve lembrar para finalizar aqui na história da família de Jacó? O pecado tem consequências que podem afligir a família toda por várias gerações. Ele deve ser confrontado, como Fernanda falou aí. Ignorar os problemas só torna maior. A pressão de grupo e amizades externas à família tem grande potencial para o bem ou para o mal. Ou seja, você tem um amigo que sua família não conhece, né? E se ele não for uma boa companhia, sua mãe, seu pai não conhecem, você está sujeito ali a ir na onda daqueles amigos, né? Se deixadas livres, sem nenhuma correção, as rivalidades, inveja e raiva podem destruir uma família. Você foi criado para viver em comunidade. Essa é uma condição inegociável para seu desenvolvimento como ser humano. Ou seja, não fique sozinho, não se isole. E a última coisa e mais importante é que Deus pode trazer graça e cura mesmo para as famílias mais difíceis e desestruturadas, como a de Jacó, né? Jacó errou até uma zora. Os filhos de Jacó também erraram e tudo, mas Deus estava ali para trazer graça e cura para essas famílias. Então a gente está finalizando aqui essa lição que falou de família mais uma vez, né? Só que essa foi focada nos problemas familiares de Jacó e que podem servir para a gente hoje. Então, até mais, gente. Até o próximo podcast.